Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó Maria, que fostes hoje exaltada acima dos anjos e triunfa com Cristo para sempre. No último dia 15 de agosto, celebrávamos, junto com toda a igreja, a solenidade da Assunção Gloriosa da Bem-aventurada Virgem Maria aos céus. Este trecho da antífona que abre a vigília mostra-nos um pouco daquilo que celebramos. É fato que no Brasil, em geral, não se comemora no dia 15, a não ser nas paróquias que têm igrejas que têm esse título, um título vinculado a ele, e a solenidade propriamente é transferida para o domingo próximo, mas celebrar essa grande verdade da nossa fé, ela nos ajuda, nos ajuda a buscar corresponder com a vontade de Deus diante desta verdade. Mas é necessário que saibamos o que quer dizer que a Virgem Maria foi assunta aos céus. No dogma, quando Pio XII proclama, ele diz que a Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, terminada o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Não define como. É fato que muitos já antes dizem, afirmam o sentido da dormição, a morte, para vincular aquilo que no dia, a missa do dia, São Paulo apresenta esse sentido do morrer com Cristo, assumir aquilo que é seu, e parece ser coerente, mas fato é que não define o modo, não expressa, diz somente que terminado o curso da vida terrestre, então, em corpo e alma, ela foi assunta ao céu. E essa verdade, ela nos conduz, nos conduz porque ela, como baliza, as verdades de fé, elas são como balizas que ajudam, então, a sabermos o que professamos. Porque alguém que é católico professa a fé por inteiro. Não pode dizer, não, isso aqui tá bom, mas aquilo ali não dá. Não, o católico pega tudo, abraça tudo. E este abraçar tudo, abraça toda essa verdade. E essas verdades vão nos conduzindo. Olha, isso é verdade, isso é aquilo que eu creio. Então, eu vou acercando-me daquilo que aquelas verdades vão também me dizendo. Até para combater erros, pensamentos distorcidos. E por isso que é necessário que busquemos sempre mais aprofundar na nossa fé. E parte deste sentido, sempre quando se proclama uma verdade, algo que em geral sempre se diz é para a glória de Deus. Porque tudo aquilo que se faz, toda a correspondência que se busca, toda a vivência da verdade é para a glória de Deus, é para que possamos nos unir mais a Ele. Mas poderíamos nos questionar como se dá glória a Deus? Santo Irineu, na sua obra Adversus Hereses, ou no português Contra as Heresias, diz: Gloriam Dei est homo vivens, et vita omnis visio Dei. A glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. Então, termos isso em mente, que a glória de Deus é o homem, é ele quando busca a verdade, a vida, A vida com maiúscula, a vida nele, a vida que é estar com Deus,
E essa é a vida verdadeiramente do homem, o estar em Deus, o estar com Deus, o buscar estar com Ele. Né? E essas verdades, elas então direcionam, né? O homem para a vida, para a verdade, para este caminhar com Deus diante desta concretude da fé, diante de saber aquilo que se vive e como se vive. E celebrar a Virgem Maria é um pouco disso, né? Esta seguridade da verdade. Porque a Virgem Maria, ela, em relação à igreja, ela é mãe da igreja. Celebramos esta memória, né, na segunda-feira após Pentecostes, né, como essa explicitação. Ela é membro excelentíssimo desta mesma igreja e modelo, né, modelo. E sempre que se afirma algo sobre a Virgem Maria, essas verdades de fé servem também para assegurar verdades, seja sobre o próprio Deus, sobre Cristo, seja sobre a sua igreja, e assim direcionar o homem. Isso podemos ver ao longo da história dos dogmas marianos, quando, por exemplo, os dois primeiros dogmas, né, a maternidade divina e a virgindade perpétua, remetem-se a Cristo. Né? Porque nos primeiros séculos estava ainda, né, buscando construir aquilo que se buscava, né, esse entendimento maior, né, e muitos erros, né, acabavam aparecendo, né? Tinha-se questões e buscava diante das coisas dar uma resposta, mas às vezes essa resposta não era uma resposta verdadeira, né? Acabava se tendo algumas distorções porque para não negar algo dava-se uma resposta, mas aquela resposta acabava negando outra coisa, né? E assim se ia distorcendo. Então, para confirmar aquilo que já fora dito, né, que nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, né, para assegurar tais coisas, o Concílio de Éfeso então proclama, né, que a Virgem Maria é Theotokos, né, mãe de Deus, né, e afirma os demais concílios a sua virgindade perpétua, ou seja, que ela é virgem antes, durante e após o parto. Né? Não tem nenhuma declaração propriamente dogmática, mas esta afirmação aparece, por vezes, em vários documentos de vários concílios. E ambas mostram isso, né? Que Jesus Cristo é Deus, que se encarnou no seio da Virgem Maria, né? Que dela recebeu a humanidade, né? Porque não teve participação alguma de homem, né? Ela é virgem, né? E que não rompeu, né, nada, mas ao contrário. E vai assim assegurando as coisas. Então, mostra-se isso, né? Mostra-se esta orientação para a igreja, né? Para mostrar aquilo que já fora proclamado antes, que é Deus consubstancial ao Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, como os concílios precedentes, Nicéia e Constantinopla, afirmaram e confirmaram. No segundo milênio, depois da segunda metade, né, na segunda metade, por volta do século XIX, começou a ter outras distorções diante da modernidade que se vinha instalando. Distorções sobre o sentido de pecado, né, sobre a condição humana, sobre a graça. E por isso, mais um dogma, extremamente discutido, né, talvez um dos mais discutidos, mas que levou à seguridade, né, que a Virgem Maria é imaculada desde a sua concepção. Né. Então, mostrando a graça de Deus, a intervenção divina para com o seu Filho de modo futuro, né, para assegurar, né, que seu Filho, né, viria. Né. Então, mostra-se isso. Né. E depois, no século passado, né, outros erros apareceram. Erros que resgatam heresias antigas,
e que expandem, né? Os erros encarnacionistas, né, espiritistas, que vão distorcendo as coisas, resgatam erros maniqueus e dualistas, né, desprezando a matéria, né, distorcendo o sentido de pecado, os erros pelagianos, voltando também às distorções que se tinha antes, né, em vista da Imaculada Conceição. E em vista disso, então, para manifestar a fé, para mostrar, né, aquilo que é verdade, né, então se proclama, né, a Assunção da Virgem, o dogma da Assunção da Virgem Maria, né? Esta verdade que já era crida, né, antes, né, depois do Concílio de Éfeso, em 431, por exemplo, já se tinha notícias de que em Jerusalém já se celebrava a festa da Dormição, e no século V, né, depois da segunda metade do século V, já se expandia essa festa para todo o Oriente. No Ocidente, a festa propriamente da Assunção já é anunciada em várias vezes. Por exemplo, no século VIII, o Papa Adriano I, na carta que ele escreve a Carlos Magno, ele manifesta isso, né? Que é digna de veneração ao Senhor essa festividade deste dia, né? Apresentando a festa, né? Da Dormição ou da Assunção. Fala, né, por exemplo, o Papa Sérgio I, né, quando apresenta a ladainha lauretana, ladainha de Nossa Senhora, fala sobre as festas marianas e apresenta, né, a Natividade, a Anunciação, a Purificação e a Dormição da Virgem Maria, né. Leão IV, né, já tinha em seu tempo, né, a vivência da festa própria da Assunção. Então, vai se mostrando isso, né. Também, né, não só os papas, mas outros, né? Por exemplo, e o maior deles, São João Damasceno, ele mostra isso, né? Afirma e reafirma várias vezes, né, esta verdade, né? Anuncia essa verdade, manifesta, né, as conveniências teológicas que depois serão utilizadas na bula Munificentissimus Deus, né, de Pio XII, né, para manifestar a proclamação, né, diante dos estudos ditos sobre esta mesma verdade, atestando, né, contra esses erros, essas distorções e afirmando a fé, né, afirmando a fé que nosso Senhor ele nos der, né, e quer nos conduzir. E além disso, celebrar a Virgem Maria, ela também é um ato de olhar para a igreja, né? Porque nela se confirma aquilo que se diz sobre a igreja. O catecismo apresenta 5 palavras sobre a igreja. A igreja é prefigurada, preparada, instituída, manifesta e será consumada. E apresenta estas relações ao longo da história. Ela é prefigurada na criação, ela é preparada a partir de Abraão, ela é instituída na cruz, ela é manifesta em Pentecostes e será consumada na segunda vinda de Cristo. Mas na Virgem Maria, podemos ver que nela se cumpre tudo isso, né? Prefiguração, preparação, instituição, manifestação e consumação. Ela prefigura diante do próprio modelo que é para a igreja, né? Mostrando a sua fé, a sua resposta. Ela prepara, né, a igreja, né, mostrando seu exemplo de entrega, de doação, do como agir, da correspondência a Deus. Ela mostra a sua instituição já no seu sim, diante da encarnação do Verbo, mas por estar ali também como mãe, diante da cruz, a dar à luz também, né, ao corpo de Cristo, né, o corpo místico de Cristo. Ela manifesta e tem esta
manifestação já prefigurada, né, na visitação a Santa Isabel, na Natividade, quando Nosso Senhor nasce, ela mostra aos pastores, quando ela mostra aos magos, mas propriamente o esplendor dessa manifestação em Pentecostes, ela está ali, né? Está ali junto aos apóstolos, quando a igreja é anunciada, é manifestada, né? E nela já se mostra a nossa esperança diante da consumação. Ela foi assunta ao céu, está em corpo e alma ao céu. Aquilo que esperamos, né? Esperamos também acontecer conosco, quando ressuscitarmos com a vinda de Cristo, né? E termos esta seguridade diante da nossa correspondência para com Deus, estando com Ele nos céus. Então, vemos isso. E se a glória de Deus é o homem vivo, vivo com maiúscula, vivo diante da vida da graça, da vida da unidade com Deus, a Virgem Maria, nós vemos que ela se mostra de modo esplêndido isso. Na Anunciação, o anjo diz: Ave que caritomene, haire que caritomene. Mostra isso, né? Saúda assim, que caritomene, em grego, essa palavra ela designa algo grandioso, né? É aquilo que está repleto, né? Aonde nada falta, né? Um sentido próximo talvez seria o transbordante da graça, né? É assim a Virgem Maria, né? E se ela assim glorifica a Deus, né? Minha alma glorifica o Senhor, ela canta em seu hino, né? Magnífica, anima mea Dominum. Então, muito mais, né? Ela verdadeiramente convinha, como no sentido que São João Damasceno, convinha que aquela que era cheia de graça, né, aquela que mais glorificou o Senhor, tivesse verdadeiramente, né, a vida, né, a vida abundante, superabundante, a visão de Deus de modo pleno, né? Então, tem essa grande conveniência, né? Mais vida, aquela que mais acreditou, aquela que verdadeiramente soube entregar-se. E essa antecipação que acontece diante da Assunção da Virgem Maria é nossa esperança. Esperança diante das frustrações, das distorções e heresias espalhadas, né? Diante desse pessimismo do mundo, daqueles que acham que a vida é só aqui e depois acabou, né? Não tem mais nada. E frustração diante daqueles que vivem num sentido reencarnacionista, né? Olha, eu tenho que aqui fazer assim, porque senão eu vou voltar como outro homem, como uma mulher, como um cachorro, como um periquito, como um papagaio, como, né? Vai distorcendo as coisas, né? Esquecem aquilo que é o sentido da realidade, da verdade, né? Deus não recicla, né? Reciclagem é para as coisas materiais, não para a vida da alma, não para o estar com Deus, né? Por isso São Paulo apresenta, né? Temos só uma vida, né? Uma vida na qual devemos corresponder, né? Onde devemos estar com Deus, né? E por isso vemos, né, aquilo que devemos buscar, né? Estar com Ele. São Tomás de Aquino, uma passagem da sua vida, aonde ele manifesta essa ambição. A ambição, o maior ambicioso é o católico, né? Ambicioso por quê? Porque quer as coisas do mundo? Não. Porque quer aquilo que é maior do que as coisas do mundo, né? Quando, após fazer a estruturação da missa de Corpus Christi diante do Papa, então o Papa vai ofertando algumas coisas, né, diante da grandiosidade daquilo que fora feito. Quer ser bispo, arcebispo, cardeal, papa? Não, eu quero ser santo, né? Que é aquilo que é mais, né? Aquilo que é pleno, que é a santidade, né?
Em outra passagem, no êxtase de São Tomás, conta-se que São Tomás ali diante de Deus, entre êxtase e Deus fala a ele: Tomás, escreveste muito bem de mim. Pede o que quiseres e te darei. Ele diz: só tu, Senhor. Nada mais do que tu. E é isso, né? Buscar a Deus, buscar estar com Ele, esta unidade que, como apresenta Santo Inácio, diante daquilo que devemos buscar, ad maiorem Dei gloria, para a maior glória de Deus, tudo para a maior glória de Deus, né? Colocar esse sentido de buscar o Senhor, glorificar a Ele, né? E como podemos glorificar a Deus, né? Correspondendo a Ele, né? Buscando, né? Ser santos, né? Aquilo que apresenta, né? O Evangelho, né? No 21º domingo do tempo comum, né? Domingo passado, né? O passar pela porta estreita, esforçar-se por corresponder ao Senhor, né? Este querer ser santo, né? O empenhar-se. Beato Carlos Acutis, daqui a pouco São Carlos Acutis, né? Se aproxima a sua canonização, fala um pouco disso em uma de suas frases, né? Dá esse sentido. A santidade não é um processo de adição, mas de subtração. Menos eu, para deixar espaço para Deus, né? Nesse sentido, aonde eu vou me esvaziando, né? Eu vou corresponder a Deus, esvaziando a mim e buscando me abrir a Ele, né? Por isso, a oração, nessa abertura ao Senhor, e a penitência para esvaziar-me, para contrariar a minha vontade, né? São José Maria, no ponto 5º de caminho, coloca esta frase que ressoa, mesmo sentido, né? Acostuma-te a dizer não. Acostuma-te não só aos outros, mas também a si, né? Diante do seu querer, das suas ambições, dos seus prazeres, devemos saber dizer não a nós, né? Ah, pô, eu queria tanto, porque aquilo, porque... Não, saber aquilo é necessário realmente? Se não, saber cortar, saber contrariar a vontade, né? Buscar, não os prazeres que passam, a busca distorcida pelas coisas, mas o estar com Deus, né? Fazer a vontade de Deus, né? Em tudo, né? Para verdadeiramente corresponder à sua vontade. E como podemos corresponder à sua vontade? Diz São José Maria, no ponto 815 de caminho: queres ser santo? Faz o que deves, está no que fazes, né? Por vezes não fazemos o que devemos e não estamos no que fazemos, né? E assim vamos distorcendo as coisas, né? Vamos buscando o nosso querer, as nossas ambições, os nossos prazeres e vamos assim nos distorcendo, né? No trabalho não temos a atenção que devemos ter, né? Não buscamos ter este bom humor, né? Tentar tratar as coisas com mais leveza, com empenho. Não, vamos fazendo as coisas no jeitinho, né? Não temos atenção, não sabemos o que fazer, ou então colocamos a nossa vontade e não fazemos o que devemos, né? Sei lá, alguém que é responsável por fazer a comida e só faz a comida que gosta do seu jeito, do modo que quer. Não é aquilo, né? Sei lá, se tivermos um retiro, tem lá uma refeição planejada para fazer aquilo, não sair fazendo as coisas de qualquer modo, do seu jeito, né? Porque vai dar errado, né? Colocar empenho, fazer aquilo que deve. Ou então a pessoa que está, né, olha, ela foi chamada para organizar, né, organizar um armário, né? E aí ela começa a passar pano no chão, né? Olha, você não está no que deve, né? Você não está fazendo aquilo que deve, né? Tem que limpar o armário, organizar as coisas, mas o armário, depois, pode até fazer outras coisas, mas fazer aquilo que deve, né? Então, ter paciência com os outros, né? Saber dizer não a si, segurar-se diante do ímpeto para com o próximo, também, em meio aos estudos, né?
Os estudos, seja estudos pessoais, né? Seja na escola, na faculdade, né? Ter atenção. Atenção àquilo que está sendo estudado, aos livros, àquilo que está sendo lido, né? Marcar, né? Buscar fazer as lições, né? Tentar fazer resumo, coisas, né, para fixar, para estudar bem, né? Na, na escola, na faculdade, prestar atenção, tirar aquilo que pode te distrair, né? E empenhar para ouvir, anotar, né? Tirar dúvida, ler, né? Não ficar fazendo coisas paralelas, né? Ter este empenho, né? Assim, estamos fazendo aquilo que devemos, né? A hora de estudar, né? A hora de descansar, a hora de descansar, né? Como diz, né? Livro dessa, é, um dos livros da sabedoria, a Sagrada Escritura traz, né? Há uma hora para cada coisa debaixo do céu, né? Então, buscar, né? Se existe uma hora para cada coisa, fazer, né? Fazer aquilo que se deve. E em casa também ter atenção, né? Os pais terem atenção aos seus filhos, né? Os filhos terem atenção aos seus pais. Então, triste ver que às vezes se foge, né? O marido não dá atenção à esposa, a esposa não dá atenção ao marido, os pais não dão atenção aos filhos, os filhos não dão atenção aos pais, e fica todo mundo refém, né, do príncipe, né, da casa, o celular, né, ou a televisão, ou o videogame, né. Saber cortar isso, né, é necessário ter este direcionamento, né. Olha, vou empenhar-me em fazer aquilo que eu devo, né. Se, se é para estudar, eu vou estudar, se é para ter atenção, então na hora da refeição vamos conversar, não vai ter televisão, não vai ter celular na mesa, né? Saber cortar isso, né? Diante dos afazeres, né? Olha, se tenho que lavar a louça, eu vou lavar a louça, né? Quais são os meus afazeres em casa, né? Tem pessoas que precisam treinar a memória, treinar para não ser distraídos, então ter um papelzinho anotado para saber o que fazer, quando fazer, como fazer, né? Saber, né? Saber ter este direcionamento, né? Porque a rotina, ela, ela não é para jogar-nos embaixo, né? A rotina é um meio também de santificação, né? É como o bater do coração, né? Quem vive só de novidades tem uma vida espiritual cheia de arritmia, né? Que é só exultação e não faz aquilo que deve, né? O coração ela precisa de bater naquela constância, né? A arritmia é um problema grave, né? Então, não querer sermos, né, almas arritmicas, né? Sem esse ritmo de estar com o Senhor, mas buscar estar sempre com Ele, né? Sabendo, é claro, que o amor, ele nos faz crescer, né? Faz, né? Ele nos direciona, né? Ele nos coloca em ordem, em órbita, fazendo, né, aquilo que devemos, né? Não somos, como apresenta São Paulo na primeira carta aos Coríntios, como aqueles que buscam uma coisa perecível, né? A gente tem que buscar o prêmio maior, né? Ter essa experiência do prêmio maior e ser audaciosos, ambiciosos por aquilo que é maior e não por uma coisa superficial, né? Querer algo que é rasteiro, né? Os atletas, né, eles correm, eles se empenham, eles fazem altos esforços de comida, de várias coisas, né, para ganhar um prêmio que é perecível, né, um pedaço de metal, né, uma medalha, um troféu, né, os antigos algo ainda mais perecível, né, louros, né, pedaço de planta. Alguém que está na academia ou outros também, né, buscam mera estética, algo superficial, né? Diz o livro do Eclesiástico, vaidade das vaidades, né? Se prende àquilo que é externo, né? Outros, né, na universidade, no trabalho, diante da exterioridade, né, das relações com o outro, buscam notas, títulos, prestígio, tudo isso passa, né? Quando não busca aquilo que é maior, né? Quando não busca
quando não se tem amor, quando não se busca esse prêmio maior e mais audacioso, busca uma fagulhazinha, um amor com minúscula, fugaz e passageiro, isso se perde, né? Com a ferrugem, com as frustrações, com a doença, né? Com o desprezo. Nós devemos buscar mais, né? Buscar aquilo que está mais além, né? Buscar o amor, como os santos buscaram, se empenhando pelo estudo, pelo exercício, pelas penitências, para Deus, né? Para ganhar mais almas para o céu. Vejamos por Adarce, né? Quantidade de penitências, né? Eu comia muito pouco e coisas mais ou menos, né? Silício, oração, as suas penitências, para Deus, para converter as almas, né? Dom Bosco, por vezes, né, aparecia, se mostrava, era forte, era grande esportista, mas tudo isso utilizava para Deus, né, é, para buscar direcionar aqueles que lhe eram confiados. São José Maria, né, sua vida de penitência, de oração intensa, né, mostra-nos isso. Né, e diante desses exemplos vemos que a força do amor, ela, ela põe em ordem. Né? São José Maria, ele sentia isso, né, ele viveu experiencialmente, né? Aos 18 anos, seu coração pedia algo grande que fosse amor. Né? Viu aquelas pegadas na neve aos 16 e foi se inquietando, né? Eu também quero algo maior, né? E queria, né? Queria amar, né? E foi isso, né? Foi se direcionando a buscar mais, né? Podemos também amar mais, buscar mais. Para isso é necessário nos encontrarmos com esse amor, né? Nos deixarmos encontrar por ele, né? Saber dizer, em primeiro lugar, não. Para nos encontrar com o amor, por vezes temos que dizer não, aquilo que nos afasta desse encontro, né? Aos falsos amigos que nos levam aos erros, né? Ao erro de ficar de fofoquinha, de murmuraçõezinhas, né? Das bebedeiras, né? Do fugir da responsabilidade e com isso tantas e tantas vezes as mentiras, da busca desordenada por um prazer na comida, né, nas relações, né, a gula, a luxúria. É necessário, né, buscar, né, afastar-se, cortar com aquilo que nos afasta de Deus, né, aprender a dar testemunho, né, saber dar testemunho, né, saber cortar. Né, São José Maria, no ponto 132 de Caminho, diz, né? Não tenhas a covardia de ser valente, foge. Devemos saber sair daquilo que nos afasta de Deus, para verdadeiramente, né, estarmos com Ele, né? Cortar com essas pessoas e cortar com outras coisas que possam nos afastar, né? Por exemplo, celular, né? Aqueles que fazem dieta, é moda, né? Ter esse suco cheio de coisas, né? Detox. Devemos fazer um detox, né? Só que, né, das tecnologias, né? Saber sair um pouco das redes sociais, do apego ao celular, de tudo ver, de tudo mexer, de tudo querer saber, né? Saber isso, né? Nosso Senhor diz no Evangelho: se tua mão te leva a pecar, corta. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Né? A gente tem que saber cortar, né? Cortar com essas coisas. E se por um lado devemos nos afastar, essa via negativa, devemos também saber ter intimidade, né? Crescer em amor, em proximidades com o Senhor, né? Na vida de oração, na oração pessoal, na busca por ir mais vezes à missa, priorizando o Senhor, né? Tendo isso, né? Sabendo que nós temos necessidade de estar com Ele e também dar testemunho, né? Saber, né, verdadeiramente fazer aquilo que nosso Senhor nos pede, né? Isso que é dar testemunho, né? Chamando outras pessoas para a igreja, insistindo e persistindo, né? Sabendo apontar para Deus. E assim vamos saber corresponder.
A Virgem Maria, ela nos mostra tudo isso, né? Ela é nossa mãe, é nosso modelo, né? E ela nos mostra isso. São João Damasceno, na sua homilia, em uma de suas homilias sobre a Assunção, ele coloca isso de modo resplendente e diz: ela morreu de amor. Era tanto o desejo de ir para o céu, onde estava o seu filho, que este amor a fez morrer. Depois continua: após a morte de Jesus, quando já tinha empregado todo o seu tempo em ensinar a religião do Salvador a pequenos e grandes, quando tinha consolado tantas pessoas tristes e tinha ajudado tantos doentes e moribundos, Virgem Maria soube fazer isso, né? Afastar-se, né? Já era separada, né? Era imaculada, então, mas nunca se envolveu, nunca se deixou seduzir, né? Eva também era virgem, também era imaculada e, no entanto, se deixou levar pelas más influências e companhias. A Virgem Maria não, né? Soube, ao contrário, crescer em intimidade e amor com o Senhor, né? E deu testemunho, anunciou, né? Ela nos ensina a fazê-lo, né? Buscar esta correspondência. Ela é este caminho seguro, né? Ela é a porta, né, que se abre e nos apresenta o caminho para Deus, né? E ela, como nossa mãe, intercede por nós. Em outra homilia, nesta mesma homilia, mais à frente, São João Damasceno lhe diz, né, temos uma monarca protetora no céu. Acorramos a ela, para que ela interceda por nós e também nos ensine. Nos ensine a fazer a vontade de Deus. Nos ensine, né, a glorificar o Senhor, correspondendo ao seu querer, para que assim possamos estar sempre mais junto a Ele. Amém. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.